Olá, muito boa tarde. Estão em Portugal há 80 anos e assumem o desafio da criatividade na comunicação. A editora Paulus é, porventura, a marca mais visível de um projeto que o padre Tiago Melo nos vai falar daqui a pouco. Primeiro, destacamos geografias onde acontece a perseguição por motivos religiosos. A Fundação AIS é uma organização internacional, uma fundação pontifícia que tem como missão principal o apoio aos cristãos perseguidos no mundo e a defesa da liberdade religiosa. É uma tarefa imensa. Graças aos benfeitores e amigos da AIS, aqui em Portugal e em muitos países, é possível sustentar as comunidades cristãs que vivem a maiores dificuldades, vítimas tantas vezes de violência, de terrorismo, por exemplo, mas também da pobreza extrema. Comunidades cristãs que estão desamparadas, famílias que estão sós, que não têm mais ninguém que as possa socorrer. Mas a ajuda, o trabalho da Fundação AIS vai muito mais longe, até geograficamente falando. Chega, por exemplo, a uma pequeníssima aldeia de pescadores no Sri Lanka. É lá que vamos encontrar Rajani e Sebastião. இது இலங்கை நாட்டின் அழகான தீவு. பனைமரங்கள் சூரியன் கடற்கரை காணப்படுகிறது. எனது பெயர் ரஜனி. இவர் எனது கணவர் செபஸ்டியன். பெரும் உதவியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருந்ததை பற்றி நான் சொல்லப் போகின்றேன். 1998ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் எங்களது குடும்பத்தை ஆரம்பித்தோம். எனது கணவர் ஒரு மீனவர். அவருக்கு சொந்தமான இயந்திர படகு இருந்தது. கடலின் மூலம் வாழ்க்கை நடாத்துவது கடினம். ஆனாலும் எங்கள் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக அமைந்திருந்தது. துரதிர்ஷ்டவசமாக இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையிலான போர் எமது உடைமைகளை விற்று இந்தியாவுக்கு செல்ல கட்டாயப்படுத்தியது. நாங்கள் திரும்பி எமது கிராமத்துக்கு வந்தபோது எமது திருமண வாழ்வில் பல பிரச்சனைகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது. எனது பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியற்றவர்களானார்கள். எங்களது வறுமை காரணமாக எங்களுக்குள் சண்டை ஆரம்பித்த போது எமது பங்கு தந்தை எமது பிரச்சனைகளை கண்டு எமது மறை மாவட்டத்துள்ள குடும்ப நல பணியத்துக்கு சிபாரிசு செய்தார். அங்கே கடவுளுடைய வார்த்தையானது எம்மை பாலைவனத்திலிருந்து பரலோகம் செல்ல வழிவகுத்தது. இன்று இயேசு ஒளியாக இருந்ததுடன் நாங்கள் எதிர்நோக்கும் கஷ்டங்கள் இருந்து நெறிப்படுத்துகிறார். இந்த நத்தார் உங்களது அன்பானவர்களுக்கு பொருட்களை கொடையாக கொடுப்பதற்கு பதிலாக விசுவாசத்தை கொடையாக கொடுக்க வேண்டும் என சொல்கிறது. என்னை போல ஒருமித்து வாழ்வதற்கு அவர்களும் குடும்பங்களுக்கு உதவி செய்கிறார்கள் என எனக்கு தெரியும். விசுவாச கொடையை ஏசியனூடாக பெறுவதுடன் ஆலய அறிவுரைகளை பலமாக பாதுகாக்க வேண்டும். Falta já pouco tempo para o Natal. Rajani e Sebastião, que vimos neste pequeno filme, lançam-nos um repto. Neste Natal, em vez da euforia das compras, das prendas, das coisas que se oferecem, por vezes apenas inúteis, vamos dar, sim, presentes de fé. Presentes com sentido, presentes que ajudem pessoas concretas a ter uma vida melhor, uma vida com menos dificuldades. O abraço amigo da Fundação AIS chega de facto muito longe. Chegou, por exemplo, à paróquia de Rajani e de Sebastião, onde existe um centro diocesano que foi construído graças à ajuda da AIS. Foi aí que a vida deste casal voltou a ter sentido, voltou a ganhar cor e alegria. É bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
Em Mês Missionário, Dom Diamantino Antunes fala da Igreja em Moçambique. O bispo português Dom Diamantino Antunes, que está na diocese de Tete, Moçambique, esteve recentemente no nosso país e falou ao programa Eclésia sobre as realidades pastorais naquele país lusófono. O panorama pastoral é de uma igreja jovem, em crescimento, uma igreja ministerial, muito sinodal. Estamos em pleno mês de outubro, mês missionário. Também está-se a realizar em Roma o sínodo sobre a sinodalidade, missão, participação, comunhão. É uma igreja, como dizia, jovem, mas com raízes antigas no passado, muito ligadas à evangelização de Portugal e que hoje, num contexto diferente, procura ser uma igreja viva, dinâmica, missionária, atenta aos sinais dos tempos e muito envolvida nas realidades do país. Este bispo, que é missionário da Consolata, é também o responsável pela catequese em Moçambique. O processo é muito assente no catecumenado, portanto, a evangelização dos adultos, e praticamente são 4 anos de catequese. O primeiro ano é de pré-evangelização e depois com etapas sucessivas que levam ao batismo e depois também a recepção do sacramento do crisma e do sacramento do matrimónio. Como digo, também os tempos hoje estão mudando. No passado, a maior parte da nossa população era analfabeta ou semi-analfabeta, portanto, era mais uma transmissão oral da fé. Hoje já, sobretudo no contexto urbano, temos que estar atentos às novas gerações e procurar também ter uma catequese, uma linguagem adaptada aos tempos novos. Sem dúvida que a nossa grande dificuldade são os meios de textos, sobretudo, e também a diversidade de línguas. O exemplo do Diocese de Tete, nós temos 4 línguas diferentes. Eu estou cá também para publicar um novo catecismo para adultos numa das 4 línguas da Diocese de Tete, que é a língua xinhunga. Então, a nossa dificuldade é essa, é ter meios também para a formação, não só dos catequizandos, mas sobretudo dos catequistas, que são eles os primeiros evangelizadores. O catolicismo africano é um pouco diferente do catolicismo ocidental. É diferente, sobretudo na sua vitalidade e na juventude das nossas comunidades. Moçambique, aliás, a África é um continente jovem. Moçambique, metade da população tem menos de 18 anos, portanto, as nossas igrejas são sobretudo jovens e é uma igreja que tem a sua vivacidade e sobretudo, é uma igreja onde os leigos têm um protagonismo muito importante, que vem não só pelo fato de que há poucos sacerdotes, mas também de escolhas feitas depois do concílio para um maior envolvimento de todos na igreja, que é de todos. Em pleno mês missionário, Dom Diamantino Antunes também deixou apelos à Igreja em Portugal. É continuar a não perder essa dimensão missionária. No passado éramos menos, tínhamos menos meios, mas de facto fomos longe e fizemos muito pela evangelização e pela promoção dos povos, pela promoção humana dos povos. Penso que hoje não nos podemos fechar em nós mesmos, mas procurar de facto estar abertos à missão, dar e receber numa complementariedade que nos enriquece. A Igreja em Moçambique é uma âncora para aquele povo. Para além do lado pastoral, está também atenta aos problemas sociais, como é o caso dos deslocados internos. Infelizmente ainda vivemos uma situação de insurgência no norte de Moçambique, mas provavelmente na província de Cabo Delgado, que já dura desde 2017 e que produziu milhares e milhares de deslocados. A situação, do ponto de vista militar, hoje está estacionária, controlada, também com a presença de uma força internacional militar. Todavia, sabemos que a população só regressa nas suas terras de origem quando tem a certeza absoluta de que não acontecerá nenhum ataque. Essa certeza não existe, existe ainda muita desconfiança e incerteza quanto ao futuro. Mas pronto, esperamos que a paz possa chegar definitivamente.
Na conversa com o programa Eclésia, Dom Diamantino Antunes falou também do processo de canonização dos mártires de Chapotera, os padres Silvio Alves Moreira e João de Deus Gonçalves Cantedza, missionários jesuítas que foram assassinados em 1985. Estou a vir de Roma, então trata-se do processo de beatificação e canonização de dois missionários jesuítas, um português, o padre Silvio Alves Moreira, e outro moçambicano, o padre João de Deus Cantedza. Foram mortos no dia 30 de outubro de 1985, em plena Guerra Civil Moçambicana, e pronto, depois de 2 anos de recolha de testemunhos, de provas, na Diocese de Tete, nós concluímos a fase diocesana do processo no passado dia 12 de agosto. Agora toda a documentação já foi enviada para Roma, para o Dicastério das Causas dos Santos. O postulador da causa dos mártires de Chapotera é o postulador-geral da Companhia de Jesus, os jesuítas, o padre Pascoal Cebolada, e o vice-postulador é também jesuíta, o padre Manuel Morujão, que conheceu pessoalmente muito bem os dois servos de Deus, e também na altura, depois da morte deles, escreveu a primeira biografia, ou pelo menos recolheu os primeiros testemunhos sobre os dois servos de Deus. Muito importante para retomarmos ou começarmos a causa de beatificação. Acompanhe no portal da Agência Eclésia estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Agora vamos falar com o Padre Tiago Melo sobre a presença dos paulistas em Portugal há 80 anos. Padre Tiago, muito boa tarde. Muito boa tarde, Paulo. Obrigado por estar neste programa, precisamente neste contexto da comemoração dos 80 anos da presença da família paulista. E nesta comemoração está sobretudo essa primeira vinda do fundador dos paulistas a Portugal? Olha, nós chegamos em Portugal no dia 18 de outubro de 1943. Por um padre enviado pelo fundador, que hoje é beato, Tiago Alberione, enviado a Portugal. Ele chegou exatamente em Lisboa no dia 18 de outubro de 1943, não é? Portanto, neste mês, o mês que completamos 80 anos. E o fundador veio a Portugal em 1946, 3 anos depois. E o Padre Tiago Melo trouxe aqui uma fotografia precisamente que mostra essa presença do fundador, Tiago Alberione, em Lisboa. Sim. E eu gostava de destacar a história um pouco do padre Xavier Boano, este que está à esquerda do padre Tiago Alberione, que foi o primeiro paulista, ou paulino, assim podemos chamar também, que veio a Portugal e fundou a nossa sociedade aqui. Ele conta que, depois de algum tempo, ele conseguiu ir a Fátima, no dia 13 de novembro de 1943. E é importante dizer que Fátima acompanhou os paulinos, os paulistas, em todo o seu percurso desde o início, né? Este era um carinho de mãe e de filhos. No propósito do fundador, acredito que era trazer para Portugal o carisma da congregação, o projeto da congregação, que desde a primeira hora é um projeto de comunicação? Sim, desde a primeira hora. Nós fomos criados, nascemos em meio à Primeira Guerra Mundial, ali em 1914. E com o intuito de utilizar os meios de comunicação da época, a boa imprensa, os meios impressos, para anunciar o Evangelho, mas não só, levar a boa notícia, a boa imprensa que se contrapunha contra a má imprensa, não é? Então, desde o princípio, a nossa vocação é a comunicação. Hoje podemos falar de cultura da comunicação, comunicação social, mas a nossa vocação é a comunicação desde o começo. E já lá vamos a essa cultura de comunicação, sobretudo no presente e olhando também o futuro, porque a história, seja da presença em Portugal, seja noutros países, acontece sobretudo em torno de uma editora e da publicação de uma revista. Sim. Nós, agora em abril, tivemos uma novidade. Portugal não está sozinha. Juntamos-nos à realidade do Brasil e de Angola. Somos agora uma só província, Paulo. É um novo desafio. Em termos organizativos. Em termos organizativos. Isso significa que também, a nível apostólico, novidades, novos meios, não é? E, por exemplo, nós temos no Brasil uma universidade de comunicação com os melhores cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, de fotografia, rádio, televisão e internet do estado de São Paulo, é um exemplo, não é? E não só a nível da editora, como estamos entre uma das melhores editoras do país, e aqui também a nível de história, a nossa
marca tem um significado e um peso, mas sobretudo na área da comunicação da Igreja. Acontece isso em torno de uma espiritualidade, de uma forma de estar, que acredito que não seja nem pouco mais ou menos comercial, não é? Há sobretudo um propósito de espiritualidade que está neste pequeno livro que a família paulista tem como... Isto é uma bússola que vos orienta? Olha, para mim, eu acho que foi novidade para muita gente, porque enquanto para uns a comunicação é apenas um meio de evangelização, para nós é um jeito de ser. Levei este livro à Jornada Mundial da Juventude aos jovens e não sabiam que tinha oração para a rádio, trabalhos de comunicação. Por isso que eu trouxe como símbolo desse trabalho de espiritualidade do comunicador para presentear a ti e a toda a equipa que tem essa missão de anunciar também, de comunicar. Não é? Muito obrigado desde já, porque de facto há aqui uma forma de ser e estar na comunicação inspirada pelo vosso fundador, Tiago Alberioni, que pode fazer a diferença, assim acredito, não é? Exatamente. Mais do que, enfim, o tentar a guerra de audiências ou outra forma de chegar aos públicos. Padre Tiago, se quisermos olhar a história, e para quem nos está a ver e ouvir, a presença desta família paulista em Portugal aconteceu em 43, como disse, depois, passo a passo, de que forma é que foram chegando, de que forma é que foram estruturando aqui em Portugal? Logo depois de 43, em 3 anos, o padre Xavier Boano ficou muito tempo como capelão de umas irmãs, ficou hospedado com os salesianos. Chegaram em seguida alguns padres da Itália para ajudar na missão. Depois ele teve ajuda e abriram a casa no Lumiar. Depois do Lumiar foram para a Apelação, que fica no distrito de Loures. Depois abrimos casa em Fátima, em Braga, e temos uma casa também em Lisboa. Quer dizer, o carisma se espalhou. Claro que a realidade religiosa das congregações religiosas mudou bastante também. Os padres foram envelhecendo por causa da nossa missão, que é um pouco diferente. Nós não tínhamos tanto contato com o povo, com paróquias, por exemplo. E por causa disso, o número de sacerdotes foram diminuindo e as vocações também. E foi envelhecendo. E foi preciso um redesenhamento por parte da congregação para a permanência do carisma, não é? Mas isso nos desafia hoje em dia também, porque é preciso estar com o povo, para dar continuidade ao carisma. E aí, por aí para frente, creio que teremos novidades. Há projetos novos nesse âmbito. Eu vi, por exemplo, que o Padre Tiago Melo foi designado pároco aqui numa paróquia em Lisboa, em São Paulo. Vamos dizer assim, Paulo, que ainda não é novidade, porque não foi anunciado. Mas acredito que sim, há uma proposta de trabalho na Igreja de São Paulo. E eu vejo aí como um dom de Deus. Em outubro, 80 anos, uma paróquia de São Paulo para os paulistas. Então, isso não é coincidência, certamente é dom de Deus para nós, né? Para estarmos perto do povo e propor ao povo não só o cuidado pastoral, obviamente terá, mas também uma atenção à comunicação social e à palavra de Deus. Projetos com os quais quer marcar a presença dos paulistas nesta paróquia da Baixa de Lisboa. 3 aspectos: a juventude, comunicação e Bíblia. A juventude a nível da formação, também por meio da comunicação, cursos de Bíblia, de formação geral, com auxílio de toda a família paulina, a família paulista presente em Portugal. Nesta celebração, sei que no último domingo tiveram uma celebração, uma Eucaristia em Lisboa, que já marcou os 80 anos. Outros projetos vão assinalar também? Exatamente. Dia 22, por causa da agenda do Superior Geral, ele veio da Itália e celebrou conosco esta grande Eucaristia em ação de graças por tudo aquilo que aconteceu na nossa história nestes 80 anos. Claro que é um arranque de esperanças e expectativas para a nossa missão que continua, não é? Que continua com os desafios do digital, com os desafios de uma editora em um mundo em ebulição por tantos temas que necessitamos. Uma presença em Portugal que se pode ligar também ao mundo lusófono, até por essa reorganização em que a vossa presença está agora a fazer, ligação ao Brasil, ligação a Angola também, não é? Sim, exatamente. Por acaso, há um tema muito interessante que é que o padre Xavier Boano, em 1931, foi ao Brasil para fundar, junto com outro padre, o Brasil. Depois retornou à Itália e em 43 foi enviado a Portugal. Portanto, esse missionário italiano... Essa ligação lusófona. Exatamente. E agora nós nos juntamos historicamente, novamente, com essas relações com o Brasil e Angola.
De facto, uma oportunidade de comunicar hoje de forma diferente, e o padre Tiago Melo referia há um bocadinho esses novos desafios, para além da editora, da Paulus, da editora das Paulinas também, que se insere na família paulista. Que projetos a congregação quer levar por diante para habitar o mundo da comunicação de hoje? Muito bem. Um dos principais projetos que estamos já a desenhar, a ver um pouco mais à frente, é a presença com cursos, com formação a nível de comunicação. Mas são cursos para que as pessoas saibam trabalhar a comunicação em suas paróquias, com seus movimentos, não é? É ajudar a igreja a pensar a comunicação e colocar a comunicação no coração da pastoral da igreja. Não só comunicação de vez em quando, mas a comunicação como parte integrante de um trabalho da pastoral. É por aí que passa a evangelização hoje, acreditamos, não é? Exatamente. E como comunicadores acredito que isso é uma preocupação nossa. Sem dúvida que sim. Padre Tiago Melo, nós vamos ficando ligados também para essas novidades que vão chegando. Parabéns pelos 80 anos de presença em Portugal. Muito obrigado. E felicidades para o trabalho na comunicação e na evangelização. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E mais logo, a jornalista Lígia Silveira traz-lhe mais uma história de vida que passa pela experiência crente. É na Antena 1 e pouco depois da meia-noite. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se